Bora falar agora sobre o Corinthians e a chance de a Arena Alvinegra ser quitada apenas com a ajuda de torcedores. Já há bastante tempo que a Gaviões trabalha em cima dessa ideia. E a Gaviões, principal torcida organizada do Corinthians, divulgou uma nota informando que o Corinthians aprovou que esse projeto siga adiante. Dessa maneira, agora o Corinthians vai providenciar com a Caixa uma conta Pix, onde as pessoas poderão fazer as suas doações. A torcida vai ter a responsabilidade nesse momento de construir uma plataforma de doação, além de um plano de comunicação. Tudo isso está caminhando para mim de forma absolutamente inesperada. Não imaginava que essa ideia que lá atrás gerou controvérsia poderia ir adiante. Só para você entender, a ideia é que torcedores corintianos se juntem, façam doações e toda essa grana seja destinada ao pagamento do estádio. Hoje a dívida com a Caixa gira na casa dos 700 milhões de reais. Ainda que não consiga juntar ou arrecadar esses 700 milhões de reais, o Corinthians pode ter uma parcela bastante importante, significativa de dinheiro vinda do torcedor. A grande questão é, dá para confiar que esse projeto vai adiante? Dá para garantir que essa grana depositada será revertida? Essa é a pergunta do milhão. Vamos ver como é que Corinthians e Gaviões trabalharão sobre essa ideia. Só para completar sobre o Corinthians, Pedro Raul ficou de fora da lista de relacionados pelo segundo jogo seguido nesse final de semana. Vitória por 2-1 contra o Flamengo, num jogo super importante em que o Flamengo não conseguiu entrar com o espírito correto e o Corinthians foi melhor do que o adversário durante a maior parte da partida. Gol do Romero, logo em sua primeira bola dentro de campo, o Thales Magno havia aberto o placar e o Pedro tinha empatado. Com a vitória, o Corinthians ganhou uma posição, saltando do 18º para o 17º lugar. São 25 pontos conquistados. Os primeiros times fora da zona são Fluminense e Grêmio com 27, Criciúma e Juventude aparecem com 28. Corinthians se aproxima de sair da zona do rebaixamento e dá uma resposta ao seu torcedor, mostrando que pode ser forte, mesmo contra os principais times do país. E você já está mais confiante na possibilidade de o Corinthians escapar do rebaixamento? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Antes de começar a análise, eu queria destacar isso. O torcedor corintiano 100% que passou pela minha frente, pela minha vida nesses últimos dias, quem torce pro Coringão, eu não vi um falar que a gente perderia pro Flamengo, tá? E em jogo grande, com time grande, mesmo esse time, né, limitado que a gente tem, o Corinthians joga bem, tá? O Corinthians joga bem. Calou a nossa, Samir. Tamo junto, Giovanni. Vamos pra cima, que aqui é Corinthians, meu irmão. Ramon Dias, pra mim, acertou a escalação. E aquilo que eu falo, a primeira coisa que um treinador tem que acertar é a escalação. Se é uma Copa do Mundo, a primeira coisa que o treinador tem que acertar é a convocação, tá? E o técnico Ramon Dias acertou a escalação. Ele colocou, na verdade, o que temos de melhor, falando em jogadores que estão à disposição, falando em jogadores que estão disponíveis. Hoje o Bidu tá melhor que o Hugo, o Fagner é melhor que o Mateuzinho, mesmo gordo. O André Ramalho é o nosso melhor zagueiro. Kaká e Félix Torres é sujeito a chuvas e trovoadas. Uma hora eles vão nos ajudar, outra hora eles vão entregar. A análise não muda. Aí o Corinthians fez uma linha de 5, depois com 2 jogadores na frente, né, com 2 volantes ali para fazer essa contenção, né, com o Charles e o José Martínez. O Charles aberto muitas vezes na direita, né? O José Martínez no meio, centralizado na frente da zaga, e o Garro, que vinha, né, caindo para o lado esquerdo ali, então fechava um 5-3-2, mas muitas vezes o Garro ficava lá na frente, junto com o Thales, ou depois junto com o Yuri, e quem fechava aqui na esquerda para marcar era o Thales, e depois o Romero. Então ficava um 5-3-2, o Garro um pouco mais adiantado, teve também um 5-4-1, mas com o Garro às vezes ficando atrás do centroavante do Yuri Alberto. Não tinha o que questionar essa escalação. Porque você vai questionar quem? Quem que merecia ser titular ali? Então eu acho que ele acertou bem. Talvez o Yuri desde o início no lugar do Hector, mas não dá para questionar, porque ele tá vendo o treino do Hector e eu, Samir Carvalho, acho, pelo que eu vi do Hector contra o Juventude, que foi pouca coisa, um jogador que quando dominou a bola, sabia dominar a bola. Eu olho muito a qualidade técnica do jogador. Então não dá para questionar o Ramon, porque certamente ele está vendo no treino e tecnicamente o Hector está se sobressaindo em relação aos outros. Agora, tinha a questão física, que eu já havia avisado vocês, né? Que foi uma informação certeira, que eu falei que ele estava muito abaixo fisicamente e que se eles fossem acelerar o processo de estreia e para colocar em campo, ia correr o risco. Correu o risco.
Fazer o quê? Correr o risco. Igual o Thales, que não tem condição de jogar 90 minutos, mas tem que pôr. O Thales Magno é o nosso melhor atacante. Acabou. Acabou. O Thales Magno tem o quê? 4 jogos com a camisa do Corinthians, com 3 partidas muito boas. Pô, o cara deve ter 4 jogos com a camisa do Corinthians e 3 gols. Eu não anotei, eu não fui conferir isso, depois vocês me ajudam. O Corinthians jogou melhor o primeiro tempo, teve mais oportunidades. Eu não gostei muito do Garro adiantado. Nesse sistema do Ramon, de linha de 5, às vezes ele espeta o Garro lá na frente, porque o Garro ajuda mais na marcação do que o próprio Thales. O Thales vem para fazer uma sombrinha aberta, né? Como depois foi o Romero no segundo tempo, e o Garro para marcar mais por dentro, ele espeta o Garro lá na frente. A gente fica sem a criação do Garro. Gente, se você pegar a minha análise, né, do intervalo, você tem que me seguir no meu canal de WhatsApp, o link está na descrição, você não acha pesquisando. Eu fiz uma análise lá do intervalo que eu falei, o Garro para o segundo tempo tem que vir mais para o meio. Cara, não deu outra. Deixou o Romero na cara do gol. Cara, se você espetar o Garro lá na frente, quem que vai enfiar a bola? Entendeu? O Garro pode muitas vezes precipitar, às vezes ele exagera nessas buscas de passe longo, tenta até um passe mais difícil do que o mais fácil. É normal, mas está acertando. Tem coisa que não dá para criticar. Não dá para criticar o Garro, tá? Não dá para criticar o José Martínez, por exemplo. Não dá para criticar o André Ramalho, por exemplo. Tem jogador que não merece crítica nenhuma. Thales, André Ramalho, José Martínez, o Garro. São jogadores que você não pode criticar no Corinthians. Por mais que eles possam errar, cara, são os que mais acertam, os que mais trazem equilíbrio e que, né, criam algumas oportunidades. Então, no primeiro tempo, eu achei o Garro muito espetado lá na frente, tanto que se inverteu a jogada, né? O Thales dá uma enfiada pro Garro, que sai na cara do Rossi, e ele finaliza em cima do goleiro. Foi o contrário, era pro Garro estar enfiando uma bola pro Thales. Por quê? Porque nesse esquema ele estava jogando como um segundo atacante, um jogador não posicional. Eu não gosto disso. No segundo tempo o Garro foi mais para o meio. O José Martínez, agora guarde isso que eu vou falar. Eu não vou criticar o José Martínez. Muita gente com medo. Ele vai voltar para o segundo tempo e vai ser expulso. Eu fiz a minha análise do intervalo. Cara, eu seria um hipócrita se eu criticasse o José Martínez. Porque era o jogador que eu estava pedindo há 3 anos aqui nesse canal. Nem sei se o canal tem 3 anos, deve ter 3 anos. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque eu cansei de ver Michael. Michael não marca ninguém. Quando recuperar, que vai embora. Cansei de ver Gabriel. O Gabriel só fazia uma média, jogou 1 ano no Corinthians, só fazia uma média com a torcida assim, só isso. Mas quantas vezes o marcador passava por ele? Duqueiroz, a maior enganação do meio campo que passou nos últimos anos. Bidou uma criança de lancheirinho em campo. Meu irmão, o Gerson ia deitar para cima do Bidon hoje. Eu avisei vocês, estou falando que o Bidon fique no Corinthians e daqui 2 anos vamos ver se a gente colhe algum fruto. Eu sempre fui honesto com a questão do Bidon, porque tecnicamente ele é muito bom, mas não dá, o jogo é para adulto, o jogo é para gente grande, meu irmão. José Martínez, para mim, o melhor jogador da partida. Thales fez gol, Romero fez gol, o Garro deu uma bela enfiada de bola pro Romero, mas o José Martínez, para mim, foi o melhor, dono do meio campo. O melhor jogador da partida, passe vertical, chegando junto em toda a jogada, um jogador que precisa se adaptar ao futebol brasileiro ainda, jogou muito, meu irmão, cara corintiano, estilo Corinthians, velho, entendeu? Tava sentindo falta de um jogador assim. O Corinthians mantém o esquema no segundo tempo, mantém o padrão, ganha o jogo, armando com os alas, o Charles saindo bem pela direita. Cara, o Charles, de novo, a segunda boa partida dele, tá? Hoje o Charles é o meu titular do Corinthians já. Charles e José Martínez são os meus titulares hoje, tá?